Oi, gente, tudo bom? Eu vou falar um pouquinho baixo porque tem um príncipezinho dormindo aqui do meu lado. Eu não quero que ele acorde agora, porque eu recebi alguns pedidos, tanto na página como no inbox do Face, das pessoas me pedindo para eu contar um pouquinho da história do Sam, desde que eu planejei engravidar até ele nascer, né, até o nascimento dele. E assim, como foram muitas coisas que aconteceram, foi uma gravidez bem, que para mim foi muito normal, psicologicamente foi um pouquinho conturbada. Eu vou dividir um pouquinho para vocês para não ficar muito cansativo, tá? É assim, como toda mãe, como toda mulher, eu sempre quis ser mãe. A gente planejou o nosso filho e numa sexta-feira, 2 de maio, acho que com 3 meses, que só que a gente tinha parado o remédio, eu descobri que eu estava grávida. Eu fiz uma surpresa pro meu esposo, a gente mostrou para a família, os pais dele iam ser avós pela primeira vez, então vocês imaginam a festa, que foi imensa, né? E já era uma coisa bem desejada, as cobranças já haviam vindo, né? E a gente já vinha desejando o nosso filho há algum tempo. Então, meu esposo chorou muito, a gente ficou muito feliz. Eu descobri com 6 semanas de gravidez pelo beta-HCG. Eu fiz uma consulta particular com 9 semanas, porque o meu primeiro ginecologista obstetra não ia poder me atender, então eu preferi saber se o meu bebê estava bem, a princípio, né? Estava tudo bem nessa primeira consulta com 9 semanas. Eu nunca tive sangramento, eu nunca tive deslocamento de placenta, descolamento de placenta, essas coisas. Essas complicações de gravidez eu nunca tive, né? O muito que eu tive mesmo durante toda a minha gravidez do Samuel, umas 2 ou 3 vezes, foi só queda de pressão, porque a minha pressão já é baixa. Mas eu não tive complicação nenhuma. Voltando, eu tive a minha primeira consulta após essa com meu ginecologista obstetra, mesmo o que ia ficar comigo na gravidez. E a primeira consulta, tudo bem, recitou ácido fólico, vitamina, alguns exames e vacina, né? Começar as vacinas. Segunda consulta, tudo bem. Na nossa terceira consulta, com na segunda consulta, gente. A primeira consulta foi com o particular, a segunda consulta já foi com o obstetra que eu ia ficar. Na terceira consulta que eu fiz, eu só lembro que foi no dia que o Brasil levou uma goleada, né, na Copa. A gente chegou para o pré-natal normal e o meu plano só cobria algumas ultrassons. Mas naquele dia eu queria ver o bebê de alguma forma, a gente estava ansioso para saber o sexo. Tinha feito a sexagem fetal, já sabíamos que seria um menino, a gente tinha feito no sábado, isso era na segunda-feira, salvo engano. E eu queria ver, de qualquer forma eu queria ver. A gente se organizou, entrou na sala, se preparou e o médico começou o exame. Tava meu esposo, a minha irmã Raquel e eu na sala, e o doutor fazendo o exame, e aí ele parou. Ele ficou olhando para a tela e calado, e todo mundo conversando, e meu esposo prestando atenção na tela maior, a minha irmã dizendo: olha, irmã, ele tá com a perninha cruzada. E o doutor calado, muito calado. Então eu já comecei a ficar nervosa, né? Eu sou muito. Acho que depois da gravidez do Samuel, eu tô aprendendo a engolir mais as coisas assim, mas eu sou muito nervosa. E aí ele disse que ele trabalhava em um hospital e ele queria que no outro dia pela manhã eu fosse nesse hospital. Porque como eu queria saber o sexo, não tinha dito para ele ainda que eu tinha feito a sexagem, né, que é um exame de sangue. E como eu queria saber o sexo, lá dava para ver melhor e ele queria ver o Samuel melhor. Naquele momento eu já sabia que tinha alguma coisa diferente, né? Alguma coisa errada na gravidez, pela forma que ele falou. Quando eu fui trocar de roupa, eu já coloquei os meus joelhos no chão, pedi a Deus para o meu bebê estar bem. E quando eu voltei para a sala, no consultório, ele estava falando baixinho com a minha irmã e com meu esposo. E aí eu cheguei e disse: doutor, pode me dizer, tem alguma coisa errada? O que o senhor quer ver, né? E ele disse: olha, Rafaela,
Aparentemente as perninhas do Samuel não estão desenvolvendo. Aliás, elas estão desenvolvendo, mas não estão acompanhando o tempo da gestação. Ele parece ter os membros encurtados. Mas vá lá, porque lá eu trato de gravidez de risco, muito pior que a sua. E, e eu vou ver o seu bebê melhor e aí eu posso te dar uma certeza. Nessa hora eu já estava surda, né? Todos esses sentidos mudam. Eu não conseguia mais ouvir nada, só chorava, chorava, chorava. Parecia que era um pesadelo mesmo. Eu saí da sala chorando muito. A gente deixou minha irmã na casa dos meus pais, fomos para casa. Mesmo com a esperança de no outro dia fazer o exame e não ser nada demais, eu particularmente eu não consegui dormir. Meu esposo também muito preocupado, mas ele é mais centrado, ele já fica mais calado, mas não se desespera tanto. E no outro dia a gente foi no hospital, esperamos para entrar na sala fazer o exame, minha irmã ficou fora e a gente entrou. Quando eu entrei com meu esposo, ele perguntou pela minha irmã. E eu disse que ela estava lá fora, ele chame lá, ela pode chamar. Aí eu já comecei a chorar, né? Eu já comecei a chorar, já... Porque se ele queria falar com minha irmã, é porque ele já sabia o que ele ia dizer, né? Quando a minha irmã entrou, ele começou a fazer o meu exame, a ultrassom, e ele já começou a dizer, olha, realmente, seu bebê é um menino, ele tem o encurtamento do fêmur, as perninhas dele são pequenas, ele não tá desenvolvendo como o resto do corpo, e eu não sei lhe dizer o que é. Ele tem também um encefalocele, que é uma espécie de hérnia de bolha na cabeça. A cabecinha dele não fechou, então ele tem essa hérniazinha para fora. Se não tiver passado nada, quando ele nascer a gente faz a cirurgia e já tira. Se tiver passado alguma coisa da cabecinha dele, ele pode ficar com algum probleminha, mas isso aí a gente vai ver depois. E começou a falar que também tinha tido outros casos e tal, e no desenrolar da consulta, eu só disse para ele que, independente de como fosse meu filho, eu queria ele. Independente de como ele viesse, eu queria o meu filho. Ele disse, não, claro, tá, não sei o quê. Porque quando ele estava me examinando, que eu estava chorando, a minha irmã disse para eu não chorar, que o meu bebê se mexia muito quando eu chorava. Então ele estava sentindo. E ele disse exatamente assim, o médico, que é porque ninguém quer um filho assim, um filho com problema. E eu era muito nova, e que quando eu estivesse pensando em engravidar de novo, eu fosse fazer um tratamento com ele para que meu outro filho não viesse assim. Então isso ali foi o ponto de partida para eu saber que eu ia querer o meu filho, que eu queria ele, independente. Eu não sabia o que ele tinha, ele não me dava certeza nenhuma, ele só dizia que eu estava com 14 semanas, ele só dizia que só podia me dar certeza com 24 semanas, e olhe lá, que a certeza mesmo só seria quando o Samuel nascesse, se a gravidez continuasse. Eu saí da sala, transtornada, deixei minha irmã no trabalho, eu fui para casa dos meus pais, eu chamei meu irmão, o Sérgio, eu queria falar, eu queria gritar, gente. Eu queria ouvir alguma coisa boa. Eu precisava ouvir alguma coisa boa. E chegando na casa dos meus pais, o meu irmão foi e eu contei o que tinha acontecido para ele. E eu me lembro bem que a minha mãe disse, minha filha, tenha paciência, esses médicos não sabem o que dizem, esse neném ainda vai se desenvolver, ele só tem 14 semanas, ele ainda vai se desenvolver. E aí meu irmão olhou e disse, e se ele não desenvolver, se ele for especial, Deus vai lhe capacitar. Deus capacita, Deus vai lhe mostrar como é que você vai cuidar do seu filho. E, gente, eu já procurei outra ginecologista, né? Não pelo diagnóstico que ele me deu,
até porque ele não me deu diagnóstico nenhum, mas pela forma que ele falou, eu acho que para uma mãe de primeira viagem, né, você cogitar a possibilidade de um aborto por uma má formação da criança, não tem como essa mãe confiar mais nesse médico, né? Eu procurei outro ginecologista e segui a minha gravidez, sem saber o que o Samuel tinha. Até então, o que eu sabia é que ele tinha as perninhas curtinhas e essa bolha na cabeça, que era encefalocele. Chegando nessa outra consulta, já com quase 20 semanas, expliquei já tudo para a médica de cara. Disse, olha, eu não vou tirar o meu filho, o que eu sei é que ele tem isso e isso, mas eu vou continuar a minha gravidez e eu vou ter ele. Ela, não, tudo bem, a escolha é sua e tal e tal. Essa encefalocele, ele, se não passar nada do cérebro, né? Tudo bem, mas se passar, ele pode ficar vegetando, ele pode ficar sem andar e tal, mas ele precisa nascer para a gente poder ver, né? A gente não adianta lhe dar um diagnóstico agora sem saber. Pediu a morfológica, que seria um mês mais ou menos a próxima consulta, 24 semanas. E as outras vacinas e tal, né? Mas ela se preocupava muito mais se eu estava gorda ou não. Até então eu tinha engordado, eu estava com 6 meses, eu tinha engordado 5 quilos, eu acho. E a preocupação dela a maior era porque eu estava gorda. Passou, a gente foi fazer a morfológica. E nesse período, gente, eu tinha certeza absoluta que eu ia ter meu filho.